Olá, seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mas não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva. E você que já é inscrito, que ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo. Que também curta os vídeos e deixe algum comentário para dar engajamento para que outras pessoas possam ver. Segundo a Bíblia, o pecado de Satanás foi ter tentado ser igual a Deus. E aparentemente ser igual a Deus é uma coisa impossível para qualquer ser. Como, pois, poderia o homem ser igual a Deus, se Deus é único? Os atributos de Deus é 3: onipotência, onisciência e onipresença. Por mais forte, por mais inteligente, por mais corajoso que o homem seja, o homem nunca conseguiria alcançar um desses 3 atributos. A ciência evolui cada dia, com novos conhecimentos, mas ainda assim há muitas coisas que os cientistas não sabem e nem podem afirmar por falta de conhecimento. Ora, pois, com toda essa limitação, como poderia Deus afirmar que o homem se tornou igual a ele? A Bíblia estaria mentindo? Estaria tendo alguma controvérsia? Calma, vamos entender melhor o quesito desta passagem. O homem é igual a Deus em muitas coisas. Um dos atributos principais de Deus é Criador. Afinal de contas, no livro de Gênesis cita que no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus não parou por aí. Deus continuou fazendo animais e árvores e frutos e tudo quanto ele achava agradável. E por fim, ao 6º dia, ele também fez o homem e a mulher. Como o próprio Deus é criador, o homem também recebeu esse dom, o dom de ser criador igual a Deus. Quando esta passagem se refere que o homem se tornou igual a Deus, ela é bem específica numa coisa. É com relação ao conhecimento do bem e do mal. Ora, pois, então Deus tem conhecimento do bem e do mal? Sim, meus queridos. Como onisciente, Deus tem conhecimento de todas as coisas. Se Deus tem conhecimento do mal, Deus é mal? Não. O fato de você conhecer uma coisa não quer dizer que você a pratique. Sabemos que um dos maiores inimigos das nossas almas se chama Satanás, ou o diabo. Em algumas traduções, Samael. Em algumas partes da Bíblia, ele também é chamado de a antiga serpente e o dragão escarlate. Mas ele foi aquele que cometeu o primeiro assassinato, levando Caim a matar Abel pelo preço do pecado. Porque se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido, eles não seriam mortais e os seus filhos também não teriam conhecimento do mal e nem teriam sobre si o peso da morte. Ele também matou Adão e Eva indiretamente, quando falou que eles não morreriam. Passou mais de 900 anos para que eles morressem, mas eles conheceram a morte. Deus, então, por conhecer o mal, não se torna ativamente um fazedor de mal. Todos os anjos dos céus conhecem o mal, porque o mal foi apresentado primeiramente pelo próprio Satanás. Ele não só conheceu o mal, como ele também se apaixonou pelo mal, e ele tentou espalhar o mal para todas as pessoas. Ele tinha o conhecimento do bem e do mal, da maldade e da bondade, e foi por isso que ele induziu o homem a perder aquela ingenuidade e bondade que seria para sempre, fazendo com que ele abrisse os olhos e também se tornasse um futuro praticante das coisas erradas. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre a figura de Deus. Deus é onibenevolente, totalmente bom. Tudo que Deus criou, ele viu que era bom ou muito bom. Deus não tem prazer com a maldade. Salmo 5,4 fala: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Em Abacuque 1,13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar maldade. Então de onde veio o mal? Em Isaías capítulo 45, versículo 7, diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. A palavra hebraica traduzida como mal aqui é ra, que significa mal natural, o que poderia ser traduzido como adversidade, aflição ou calamidade, como algumas versões já o fazem. Assim, um desastre natural, como um terremoto, é ra,
e nesse sentido que Deus é o criador do mal. A Bíblia é clara ao dizer que Deus é moralmente perfeito e que lhe é impossível pecar. Em Hebreus 6,18 fala que Deus não peca. Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele puna o pecador. Então, como atos de julgamento divino, esses desastres são certamente raros para as pessoas sobre as quais eles sobrevêm. Mas por serem atos de justiça de Deus, não podem ser considerados como moralmente atos ínicos. Mas e o mal de ordem moral? Deus nos deu livre-arbítrio. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 14 diz: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejado, sendo por este arrastado e seduzido. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O filósofo cristão Alvin Plantinga, em seu livro Deus, Liberdade e o Mal, da página 46 e 47, observou: Se uma pessoa for livre com respeito a uma dada ação, então tem a liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores ou leis casuais determinam que ela realizará ou não a ação. Ela tem o poder no momento em questão para realizar a ação e tem o poder para não realizar. Ora, Deus pode criar criaturas livres, mas não pode causar ou determinar que façam apenas o que é correto. Afinal, se o fizer, elas então não serão significativamente livres. Não fazem o que é de direito delas, mas fazem o que foi induzido para elas fazer. Então, voltando para essa passagem, o homem se tornou igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. O que isso significa de fato? Significa que se você sabe que algo é ruim, você tem conhecimento daquilo. Adão e Eva se tornaram igual a Deus nesse quesito. A partir daquele momento, eles não conheciam mais só o bem, eles também conheciam o mal. Mas eles tinham a liberdade para fazer o bem ou o mal daquele momento em diante. Mesmo tendo cometido um pecado contra Deus, ainda assim o livre-arbítrio deles permitiram que eles vivessem uma vida de oportunidades para se reaproximar de Deus ou não. Deus expulsou então o homem e a mulher do jardim do Éden. Por quê? Isso eu vou explicar para vocês também. Se o homem e a mulher continuassem no jardim do Éden, sem sofrer nenhumas consequências para os seus pecados, eles poderiam então um dia esticar a sua mão e comer do fruto da eternidade. E sem ter tido experiências negativas por causa das consequências do erro que tinham cometido, eles não teriam consciência. Assim como Satanás não tem consciência dos seus maus, ou se tem consciência, não se importa. Quando alguém se vicia demais em algo errado, fica mais difícil ainda para largar. Um exemplo disso é um viciado em álcool. Se ele continua bebendo, é claro que cada dia que passa ele se tornará mais dependente ainda do álcool. Satanás se viciou no mal, se viciou na prática de cometer pecado e de se rebelar contra Deus. E por esse motivo, é quase impossível, ou até mesmo impossível, ele começar a prática do bem novamente e se arrepender de todos os seus maus. Mas Deus, como um plano de perfeição, que jamais vai ser distorcido, ou desmitificado, ou tratado como algo mentiroso, permitiu que o homem, a partir daquele momento, sem ter a oportunidade de se tornar imortal, se tornasse mortal para conhecer o peso das suas atitudes e ter consciência das suas ações. Entender que toda ação tem uma reação e que todo mal também traz o mal sobre si. A partir daquele momento, Adão e Eva tiveram experiências e muito sofrimento e muitas alegrias. Uma das experiências mais tristes da vida de Adão e Eva, com certeza, foi a perda do seu filho Abel. E a partir daqueles momentos, eles começaram a se voltar mais para Deus. E logo após, Deus deu para Adão e Eva Sete, o que trouxe muita alegria para eles. E são essas experiências, meus senhores, que nos fazem ser bons ou maus. E é justamente por isso que o livre-arbítrio é tão precioso. Porque é para isso que o livre-arbítrio serve. Para que nós possamos escolher Deus e não o mal. Mas caso contrário, se escolhermos o mal, também teremos sobre nossa vida o peso do próprio mal que escolhemos. Temos o livre-arbítrio porque Deus nos ama. Não estamos condenados definitivamente como nosso inimigo,
que desde o princípio da criação já se tornou um pecador e se afastou ao nível de jamais se aproximar novamente. Mas nós, enquanto seres humanos, temos a oportunidade de se livrar do pecado e de se voltar para Deus. Nós somos igual a Deus, conhecedor do mal, mas assim como Deus também, podemos não ser praticante do mesmo. O fato de conhecer algo não te torna culpado. Às vezes nós sabemos sobre crimes hediondos, mas nós nunca cometemos nenhum deles, não é verdade? Então faça como Deus. Saiba que o mal existe, mas resista ao mal e não faça o mal, porque Deus, no seu total, é bom e quer que nós sejamos também bom como Ele. E com isso eu finalizo o vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, deixe algum comentário ou algum feedback. A sua opinião é muito importante para o canal. Até a próxima.